E não somente isto, mas nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Romanos, capítulo 5, versículo de número 11. Com este versículo, eu quero cumprimentá-los a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos dando a continuidade ao nosso estudo do capítulo 7 de Romanos. E hoje estaremos observando o quinto fundamento estrutural do capítulo 7 e analisando o versículo de número 25. E aqui neste versículo nós vamos encontrar 3 fundamentos indispensáveis para toda a vida cristã. Ou seja, o homem que quer ter uma vida íntima com Deus, ele precisa entender 3 fundamentos que nós encontramos neste versículo. Então vamos analisá-lo. O versículo 25 do capítulo 7 de Romanos está escrito assim: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Em primeiro lugar, nós vamos observar aqui os 3 fundamentos que nós encontramos neste versículo. O primeiro, Paulo compreendia o poder do pecado e sabia que não podia vencê-lo. Eu e você, como cristão, precisamos entender isto, que o pecado, ele tem poder e que sem a graça de Deus nós não vencemos. Em segundo lugar, o apóstolo entendia que Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia, é definitivamente a solução para o pecado do homem. E em terceiro lugar, o apóstolo entendia que a continuidade da luta do homem contra o pecado, ou seja, o homem ele vai lutar, ele precisa lutar contra o pecado enquanto estiver vivos. Então vamos entender estes 3 fundamentos que o apóstolo entendia e que nós precisamos compreender. A primeira coisa, Paulo compreendia o poder do pecado e sabia que não podia vencê-lo sem a graça de Deus. Observem que o versículo 25, ele é antecedido de uma exclamação, ou de algo que estava no profundo do coração do apóstolo. E isto era a compreensão de que o pecado usou o mandamento para despertar nele toda a concupiscência. O pecado usou o mandamento para reviver na vida do apóstolo. O pecado, ele usou um mandamento para se apresentar enganosamente na vida do apóstolo. E o pecado, ele usou um mandamento para tornar-se excessivamente maligno. E o apóstolo deixou muito claro que nestas ocasiões ele não conseguiu vencer o pecado. E nenhum homem consegue vencer o pecado quando ele se apresenta desta maneira. E nós observamos isso nos nossos encontros passados. É muito importante que você reveja essas explicações. Então ele vai nos dizer que estas ações do pecado levou ele a entender que o pecado é uma lei e que está nos membros dele, e que ele descobre isto quando ele quer fazer o bem. Descreve que não tem como o homem se livrar do pecado como uma lei. E aí ele diz: miserável homem que eu sou, ou dizendo a nós que o homem
ele realmente não consegue vencer o pecado. E aí ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Então veja que o versículo 25, ele é antecedido pela maneira em que o apóstolo vivia em relação ao pecado. Agora ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe a importância desta primeira parte do versículo 25. E aqui nós precisamos compreender o segundo ponto fundamental para toda a vida do cristão. Paulo está dizendo assim: eu dou graças a Deus por ter enviado Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo foi enviado, eu tenho condições de ser livre do corpo desta morte. Por Jesus Cristo, eu tenho condições de ser livre do domínio da lei do pecado. E aqui, esta questão é muito importante, porque o apóstolo, ele explicou, ele argumentou, ele usou toda a sua sabedoria, toda a sua inspiração, tudo o que ele fez tudo o que pôde para deixar claro que só tem uma maneira de o homem se ver livre do domínio do pecado. E esta maneira é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Observem que Paulo aqui ele coloca dois títulos de Jesus: Cristo e Senhor. Cristo por quê? Porque ele é o nosso Salvador, ele é a nossa salvação, é ele que nos resgata. Só que ele também é o nosso Senhor, porque devemos obedecê-lo. Se ele é o nosso Senhor, então nós somos servos. E se somos servos, precisamos obedecê-lo. Mas vamos entender aqui esta expressão: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Desde o início da apresentação da doutrina, o apóstolo ele vem deixando claro que o homem só consegue ser liberto do domínio do pecado por Jesus Cristo. Olha, Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 15, Paulo nos diz que a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo, em Romanos 5 e 15, ele nos trouxe a graça de Deus e o dom pela graça. Em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 17, por Jesus Cristo, nós recebemos abundância de graça e abundância do dom da justiça e reinaremos em vida. Observem que é por Jesus Cristo que nós temos condições de termos essas três coisas, que é abundância da graça, abundância de justiça e vida terrena, ou reinaremos com Cristo. Só que tudo isso é por Jesus Cristo. Ainda no versículo 19 do capítulo 5, o apóstolo vai nos dizer que pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Veja que o homem, ele tem condições de ser justo diante de Deus pela obediência de Jesus Cristo. Então é por Jesus Cristo. Ainda no capítulo 5 e no versículo 21, nós vamos encontrar que por Jesus Cristo, o que aconteceu? A graça reinou pela justiça para a vida eterna. Novamente, Jesus, ele deu condições da graça reinar na vida do homem pela justiça para a vida eterna. Compreender esta verdade aqui é de extrema necessidade para a vida de todo o homem que quer ter uma vida de intimidade com Deus, que é somente
por Jesus Cristo. Ainda no versículo de número 3 do capítulo 6, o apóstolo nos diz que nós fomos batizados em Cristo, na sua morte. No versículo 4, Jesus ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. No versículo 8 do capítulo 6, nós vamos entender que morremos com Cristo para vivermos com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 9 do capítulo 6 de Romanos, a Bíblia nos informa que a morte não tem domínio sobre o corpo de Cristo. Olha esta verdade. Romanos 6 e 9. A morte ou o pecado não tem domínio sobre o corpo de Cristo. Ainda no versículo 11 do capítulo 6, o apóstolo vai nos informar que em Cristo Jesus nós devemos, em primeiro lugar, nos considerarmos mortos para o pecado. Em segundo lugar, em Cristo Jesus, nós precisamos nos considerarmos vivos para Deus. Olha que maravilha esta compreensão aqui desta primeira parte do versículo 25 do capítulo 7, que é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ainda no versículo 23, nós vamos entender que a vida eterna é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados e queridos ouvintes, este versículo 25, o apóstolo ele vem deixando claro, em primeiro lugar, que o homem não pode vencer o pecado. O pecado é uma força que está é impossível o homem vencê-la. Em segundo lugar, ele vem nos relembrando que a vitória que o homem pode obter em relação ao pecado está em Jesus Cristo. E ele ensinou isto, ele deixou isto muito claro em toda a sua doutrina apresentada. Ok? Agora, em terceiro lugar, ou a terceira base aqui para a vida de todo o homem que quer ter uma vida íntima com Deus e que está no versículo 25 é: o homem vai lutar contra o pecado enquanto estiver vivo. Olha o que Paulo diz na segunda parte do versículo 25. Assim que eu mesmo. Por que ele usou esta expressão? Assim que eu mesmo. Ou seja, tudo o que eu disse em relação ao pecado é eu. É a partir da minha vida. É a partir da minha experiência. E é a maneira que o pecado trabalha na vida de todos os homens. Porque trabalhou na minha e também trabalhará na vida de vocês. Então ele diz, assim que eu mesmo. O que acontece com ele mesmo? Ele diz assim, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Observem a palavra sirvo. Esta palavra sirvo, precisamos entender que é contínua, que é enquanto o apóstolo estiver vivo. Enquanto eu e você estivermos vivos, acontecerá duas coisas. E que coisas são essas? Em primeiro lugar, com o entendimento, com aquilo que compreendemos do Senhor, nós serviremos a Deus. Tá certo? É exatamente isso que ele diz. Com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Então veja, o ato de servir é contínuo. Enquanto eu estiver vivo, o meu entendimento, ele vai me levar a servir a Deus. Só que em contrapartida,
ele diz, mas, esta palavra mas, ela está contraposta ao que foi dito antes. Mas, com a carne, a lei do pecado. Ou seja, enquanto eu viver com o entendimento, eu vou servir a Deus. Só que enquanto eu viver com a carne, eu servirei, ou eu vou servir a lei do pecado. O que o apóstolo está nos dizendo aqui, que enquanto nós estivermos vivos, quanto mais nós entendermos a palavra de Deus, entendermos Deus através da sua palavra, isso nos levará a servirmos ao Senhor. Quanto mais nós deixarmos sermos dominados pela carne, mais nós serviremos à carne e ao pecado. Então, observem que nesta questão, o apóstolo está deixando muito claro que a luta entre o pecado e a graça, a luta entre o domínio do espírito e o domínio do pecado vai ser enquanto o homem estiver vivo. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós teremos que lutar contra o pecado. E nesta oportunidade, eu quero deixar, aleluia, esta palavra aos vossos corações. E o entendimento deste versículo, nós encontramos aqui os 3 fundamentos indispensáveis para a vida de todo homem que quer ter uma vida de intimidade com Deus. Quais são eles então? Em primeiro lugar, não podemos vencer o pecado. Definitivamente, não está no nosso poder o vencer o pecado. Em segundo lugar, Cristo Jesus, o nosso Senhor, é definitivamente a solução para o pecado. E nós vemos isso, que Paulo, ele ensinou, ele argumentou, ele usou toda a sua sabedoria para deixar claro que o pecado no homem só é vencido por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui é muito importante nós fazermos a ligação ao capítulo de número 8. Por quê? No capítulo 8, o apóstolo vai nos ensinar sobre a lei do Espírito. E nós vamos entender que Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele envia o Espírito Santo sobre as nossas vidas e que nos dá condições de nós entendermos a palavra, de nós vivermos segundo a palavra do Senhor. Então veja que coisa interessante. Não perca os nossos próximos encontros, onde nós estaremos estudando sobre a lei do Espírito. E vamos entender que o vencimento do pecado, ele precisa estar unido com a Trindade divina. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então olha que coisa maravilhosa. E em terceiro lugar, ou o último fundamento deste versículo, é que nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias e enquanto nós estivermos vivos aqui nesta terra. Eu compreendo que este capítulo 7 do livro de Romanos é um capítulo de extrema necessidade de nós estudarmos. Nós colocamos aqui a maneira que o apóstolo procurou nos ensinar, mas cada ponto deste, cada argumento deste usado pelo apóstolo, existe uma profundidade muito grande e que nós precisamos continuarmos estudando com mais detalhes cada questão colocada aqui pelo apóstolo. Eu quero orar com você e pedir para que o Senhor envie sobre a tua vida o entendimento destas grandes verdades. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta grande oportunidade. Meu Deus, entender aqui neste versículo 25, Senhor, meu Deus, que eu não posso vencer o pecado,
que não está nas minhas condições, ó Deus, que não está no meu interior, mas está no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor conquistou para mim esta capacidade. Assim, ó Deus, como o Senhor usa o apóstolo Paulo para deixar claro esta grande verdade sobre as nossas vidas. Então, papaizinho amado, produza nos nossos corações esta dependência de que dependemos do Senhor para vencermos. Também, ó Deus, que eu preciso lutar contra o pecado enquanto eu estiver vivo, enquanto, Senhor, eu estiver nesta terra. Eu preciso continuar lutando. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu te convido para que você reveja os vídeos do capítulo 7 de Romanos. Estão aí disponibilizados 7 vídeos, onde nós estudamos toda a estrutura do capítulo 7 de Romanos e também 2 palavras de destaque neste capítulo, que são a palavra lei e a palavra eu, e que você pode ser edificado por estas palavras. Deus abençoe a sua vida.